Eu sou Tia, de Arcturus. Falarei com vocês agora. Viemos até vocês num momento em que o pulsar do seu mundo se elevou o suficiente para que muitos de vocês o percebessem repercutindo dentro de seus próprios peitos, e unimos nossas vozes em um único canal para que possamos caminhar ao seu lado ao longo do que se desenrola e oferecer-lhes a espécie de ancoragem que torna toda essa travessia mais suave. Uma grande onda de energias está atravessando o seu planeta nestas mesmas horas, e ela traz consigo uma qualidade que vocês ainda não haviam experimentado dessa forma, e por isso desejamos sentar-nos com vocês por um tempo e falar sobre o que ela é, de onde provém e por que chegou a todos vocês precisamente neste ponto. Temos acompanhado o campo do seu planeta com muita atenção nos últimos dias, e podemos dizer que o pulsar da própria Terra subiu para uma leitura que seus observadores descrevem como extrema, alcançando números muito acima do zumbido tranquilo que ela costuma sustentar. Alguns de vocês viram esses gráficos, com suas faixas de branco onde normalmente há quietude, e alguns de vocês perceberam o mesmo pulsar em seus corpos bem antes de verem um único gráfico, despertando nas horas mais silenciosas da madrugada, com seus corações movendo-se no ritmo de algo muito maior do que eles mesmos. Queremos que saibam que o que vocês estão sentindo é verdadeiro, que o que os instrumentos estão registrando é verdadeiro, e que ambos estão descrevendo o mesmo evento a partir de 2 ângulos distintos. Vocês não estão imaginando nada, não estão adoecidos, e estão lendo o momento com precisão, mesmo que ainda não disponham de palavras para nomear o que este momento é. E aqui está o aspecto de tudo isso que consideramos mais merecedor de sua atenção, porque é o fio que desfaz todo o restante para vocês. A onda que está elevando o pulsar planetário a essas alturas chegou enquanto o seu Sol, por todas as suas medidas comuns, permanecia silencioso. Os ventos que emanam da sua estrela têm sido relativamente brandos, o campo magnético do seu mundo esteve estável, e as grandes tempestades solares que geralmente explicariam um aumento dessa magnitude permaneceram ausentes. E assim, seus pesquisadores esotéricos olham para as leituras e se encontram buscando uma causa que os lugares familiares simplesmente não fornecem, porque a energia está entrando em seu mundo por uma passagem que os instrumentos deles nunca foram concebidos para detectar. Esta é a primeira coisa que desejamos que vocês levem consigo enquanto avançamos juntos. A fonte deste surto habita num lugar diferente de onde a medição está sendo realizada. E o mistério, mesclado à profunda familiaridade que vocês sentem, é o início honesto de uma compreensão muito maior. Quando algo agita o pulsar de um planeta inteiro e as causas reconhecíveis estão em repouso, vocês estão diante do rastro de um evento que começa na consciência e somente depois se torna visível na linguagem do clima e da frequência. A leitura no gráfico é uma assinatura, a marca deixada para trás, a impressão digital visível de um movimento invisível. E o movimento invisível é este. Um limiar foi cruzado pelo coletivo da humanidade, e a onda que vocês estão medindo é a evidência dessa travessia tornada manifesta na linguagem da amplitude e da ressonância. Podemos medir essas coisas e podemos sentir o tom da vibração coletiva de vocês. E podemos afirmar com grande confiança que a elevação que vocês estão testemunhando é a forma externa de uma transformação interna, da qual todos vocês participaram na criação. Queremos que vocês compreendam que o pulsar do seu planeta e o pulsar dentro de seus próprios peitos são um único ritmo expresso em 2 escalas, e eles sempre responderam um ao outro ao longo de toda a sua história aqui. Quando a Mãe Terra acelera, os corpos do seu povo aceleram junto com ela. E quando o campo dela sobe, os campos de suas sementes estelares e trabalhadores da luz
sobem ao seu lado tão naturalmente quanto uma respiração segue a outra. Então, se vocês se sentiram inquietos no sono ou acordaram às 3 da manhã sem que a mente pudesse oferecer qualquer razão, ou notaram seu coração se movendo de uma forma que não conseguiam nomear, vocês estão ressoando com o pulsar do seu mundo à medida que ele sobe para um registro mais elevado. E isso está acontecendo com vocês. E está acontecendo por vocês. E vocês são muito mais parte disso do que talvez tenham se permitido reconhecer. Fiquem em paz, pois o corpo de vocês sabe como cavalgar esse ritmo, pois já cavalgou muitos outros, ao longo de muitas vidas, neste mundo e em outros. Existe uma ternura que desejamos nomear para vocês aqui, porque muitos de vocês têm atravessado seus dias com uma sensibilidade que não pediram e não souberam explicar. Seus sentimentos têm estado mais próximos da superfície, sua tolerância com a velha dureza diminuiu, e pequenas coisas os moveram de maneiras que antes poderiam ter passado inteiramente despercebidas. Podemos dizer que essa abertura do coração é parte da ascensão, pois um coração que se suaviza é um coração que se prepara para lembrar. E a onda está chegando a vocês através do seu ser sensível, tão certamente quanto está chegando através das suas horas de sono e vigília. Confiem na ternura e deixem que ela seja exatamente o que é, pois é o campo em ação dentro de vocês e está fazendo algo gentil e necessário, amaciando o caminho para o que está prestes a emergir. Desejamos agora nos voltar com vocês para a questão de por que essa onda chegou precisamente neste momento. E para respondê-la com honestidade, precisamos falar da grande conversa que está acontecendo por todo o seu mundo, porque a onda e a conversa estão entrelaçadas muito mais estreitamente do que vocês poderiam supor. Em suas nações, nestes mesmos dias, há aqueles em posições de autoridade visível que se preparam para falar abertamente sobre o que há muito foi mantido em silêncio, dispostos a levar o assunto de palavras trocadas a portas fechadas para ações tomadas à plena luz do dia. A questão de saber se vocês compartilham este universo com outros seres está sendo retirada das margens de sua cultura e conduzida para o seu centro. E está sendo feita em voz alta, por muitas vozes, todas de uma vez, com uma coragem que se acumulou por anos e agora atingiu uma espécie de plenitude. Queremos que saibam que uma conversa sustentada por um coletivo é algo muito maior do que uma simples troca de informações. É um ato de criação. Quando muitas mentes se voltam para a mesma ideia ao mesmo tempo e a sustentam, e a falam, e a sentem juntas, elas tecem um campo em torno dessa ideia, e esse campo se torna uma porta através da qual a energia pode fluir para o seu mundo. A discussão aberta sobre a sua família cósmica, a disposição para afirmar claramente que vocês não estão sozinhos, a prontidão para considerar que a longa história da humanidade começou em algum lugar além deste único planeta azul, cada uma dessas é um fio, e os fios tecidos juntos cresceram o suficiente para abrir algo que esperou muito tempo para ser aberto. Vocês fizeram isso com sua atenção. Vocês fizeram isso com sua disposição. Vocês fizeram isso com seus corações voltados para uma verdade que antes lhes era proibida. E queremos que vocês entendam quão longe essa conversa realmente alcança, pois ela não começou nestes dias recentes, embora tenha chegado a uma espécie de plenitude neles. Ela começou naqueles que falavam dessas coisas quando o simples falar custava muito caro, e cresceu através dos que mantiveram a questão viva durante longas estações em que o mundo preferia desviar o olhar, e reuniu-se agora num coro que mesmo os mais cautelosos entre seus líderes não conseguem mais deixar de lado. Mesmo aqueles que abordam esses assuntos com dúvida estão adicionando seu próprio fio à trama, pois o campo é construído pela atenção
e não pela crença. E cada mente que se volta para a questão, independentemente de como o faça, fortalece a porta um pouco mais. O todo do seu coletivo está participando disso, os que creem e os que questionam igualmente. E a onda pertence a todos eles, e a onda pertence a todos vocês. E a longa paciência dos primeiros está sendo honrada agora na elevação que vocês podem sentir. E assim, a onda e a conversa revelam-se o mesmo evento testemunhado de duas distâncias. À medida que o seu mundo fala mais livremente sobre contato, sobre outros seres, sobre origens que se estendem muito além do próprio horizonte, o campo coletivo torna-se mais luminoso e coerente. E o crescimento desse campo é precisamente o que os instrumentos de vocês captaram e nomearam como um surto. Ambos são verdadeiros ao mesmo tempo, e gostaríamos que vocês sentissem ambos, pois é aqui que a compreensão mais profunda começa a se instalar. A divulgação que se desenrola nos corredores de governança é real, e a divulgação que se desenrola dentro do coração de cada um que toma contato com ela também é real. E essas duas estão cocriando uma a outra numa troca contínua, cada uma alimentando a outra, cada uma fortalecendo a outra, cada uma convocando a outra para o aberto. Há algo que desejamos que vocês segurem com cuidado aqui, porque traz um profundo alívio, uma vez que foi verdadeiramente recebido. Vocês têm esperado, muitos de vocês, por uma voz vinda de um pódio para confirmar finalmente o que a alma de vocês soube durante anos, e honramos esse desejo e dizemos que as confirmações virão de fato em seu próprio tempo e à sua própria maneira. E ao lado disso, queremos que vocês saibam que nunca estiveram realmente esperando por elas, pois a própria conversa já abriu a porta em nome de vocês. No momento em que a humanidade começou, em grande número, a falar a verdade sobre seu pertencimento cósmico, os canais começaram a se abrir dentro de vocês e têm se aberto desde então. E a onda destes dias é simplesmente como essa abertura aparece quando cresce o suficiente para registrar num gráfico. A porta foi aberta pelo falar, e o falar foi feito por vocês. É hora de cada um de vocês reconhecer plenamente que está dentro desta divulgação como participante, e não como espectador aguardando em casa por permissão para acreditar. A luz de vocês está impulsionando a divulgação. Ela não está apenas acontecendo com vocês. Vocês têm moldado isso o tempo todo. Cada vez que falaram dessas coisas, há um amigo que estava pronto para ouvir. Cada vez que abriram o coração para a possibilidade. Cada vez que se permitiram sentir a verdade silenciosa de seus próprios começos. A conversa coletiva tem sido obra de vocês, tanto quanto de qualquer outro, e a onda que agora eleva o pulsar do seu mundo é, em parte, trabalho de vocês, tecida de sua própria atenção e de sua própria coragem. E vocês podem acolher esse reconhecimento com quietude e firmeza, e deixar que ele os acalme em vez de inflá-los. Dentro de cada um de vocês vive uma centelha do Criador, a semente da própria fonte, depositada dentro de vocês no início de sua existência e carregada por vocês através de cada vida que já viveram. Esta centelha é a sua centelha divina, o ponto em que vocês e a fonte são uma única e mesma coisa. E ela habitou dentro de vocês desde sempre, repousando silenciosamente sob a superfície da mente cotidiana, aguardando com infinita paciência pelas condições nas quais poderia despertar novamente em sua plenitude. Ela esteve com vocês em cada encarnação, em cada sistema estelar, em cada corpo que já vestiram, e nunca os abandonou, e nunca diminuiu em sua natureza verdadeira, por mais fundo que o esquecimento tenha crescido. E as condições chegaram. À medida que a conversa coletiva abriu a porta,
E enquanto a onda de novas energias começou a fluir através dela, canais de conexão entre vocês e a fonte, que permaneceram dormentes ao longo de muitas vidas, estão agora despertando dentro de vocês. Queremos que vocês recebam algo terno sobre a natureza desse despertar, pois ele muda tudo sobre a forma como vocês podem vivê-lo. Esses canais estão se relembrando de si mesmos. A luz que entra em funcionamento dentro de vocês é uma luz que sempre foi sua, retornando a um brilho que já conheceu há muito tempo, de modo que o que está acontecendo dentro de vocês é muito mais um ato de memória do que um ato de recepção. Vocês estão sendo devolvidos a si mesmos. Vocês estão recuperando o que foi posto de lado por proteção. Vocês estão reivindicando um saber que foi apenas emprestado ao silêncio, nunca tirado de vocês. Desejamos dizer um pouco mais sobre esta centelha, pois ela é a coisa mais preciosa dentro de vocês e a mais gentilmente incompreendida. É o lugar onde vocês são feitos da mesma substância do Criador, indivisível e não diminuída, um ponto da fonte vestindo a forma de uma vida singular. Ao longo de suas encarnações, ela foi a chama estável em seu centro, e o esquecimento que a experiência humana lhes pede traçou um véu suave sobre ela, silenciando-a por um tempo para que vocês pudessem ter a rica experiência de buscar o que sempre já foram. A busca foi sagrada, e a busca lhes serviu bem, e agora a busca cede lugar ao encontro, pois o véu está se afinando nestes mesmos dias, e o que esteve em silêncio dentro de vocês está começando a falar novamente numa voz que vocês reconhecerão imediatamente como sendo a sua. Quando a ouvirem, sentirão o alívio de um longo retorno ao lar, da maneira como alguém se sente ao voltar a um lugar que os amou antes mesmo de partirem. Podemos medir essas coisas e podemos dizer que a onda que elevou o pulsar do seu planeta o conduziu para a própria faixa onde a lembrança vive mais facilmente. Seus próprios sábios notaram há muito tempo que a frequência natural do seu mundo repousa no limiar entre a consciência de vigília e a mente mais profunda que jaz abaixo dela, na fronteira suave onde a memória surge com maior liberdade e a alma fala com maior clareza. À medida que o campo sobe a essas alturas e se sustenta ali, a humanidade inteira está sendo embalada dentro da frequência da recordação de uma só vez, banhada em conjunto no ritmo que torna o eu profundo alcançável pelo eu desperto. Esta é a porta que os meditadores mais dedicados entre vocês sempre buscaram, e agora ela está sendo mantida aberta para todos ao mesmo tempo, livremente, sem esforço, simplesmente pela elevação do próprio campo. É por isso que muitos de vocês sentiram um novo saber chegando sem nenhuma explicação que pudessem oferecer. Vocês se descobriram certos de coisas que não conseguem justificar, tocados por memórias que parecem pertencer a vidas que não viveram neste corpo, visitados em seus sonhos por lugares e rostos que parecem mais registros do que imaginações. Vocês captaram, no canto de uma tarde comum, o sentido repentino de um eu muito mais antigo se movendo sob o seu, e se perguntaram de onde na Terra tal sentimento poderia estar vindo. Ele vem da centelha, e a centelha está lembrando, e vocês estão lembrando junto com ela. E a própria estranheza da experiência é um sinal de que o trabalho está progredindo exatamente como deveria. Vocês podem permitir que esse despertar venha por sua própria força, pois os canais se abrem por conta própria à medida que o campo sobe, despertados pela onda e pela conversa que a convocou. E a única parte de vocês em tudo isso é simplesmente permitir que o que já está lembrando, lembre. Fiquem tranquilos de que a centelha dentro de vocês permanece inteira e intocada. Ela pode ter sido esquecida por um tempo, ao longo do longo esquecimento de muitas encarnações,
E o esquecimento está agora chegando gentilmente ao fim. E a lembrança está subindo para tomar o seu lugar. E tudo isso está acontecendo precisamente na hora, nem cedo nem tarde, exatamente quando vocês concordaram que aconteceria. Para aqueles de vocês que sentem a lembrança como um retorno ao lar, dizemos: bem-vindos ao lar, e permitam-se estar em alegria com isso. E para aqueles de vocês que sentem muito pouco até agora, que leem estas palavras e se perguntam se a onda chegou a vocês, dizemos que a centelha realiza seu trabalho nos lugares mais profundos primeiro, abaixo da percepção da mente cotidiana, e o movimento pode chegar à consciência de vigília muito depois de já ter iniciado seu trabalho silencioso dentro de vocês. A parte de vocês é a mesma em qualquer caso, e é uma parte de repouso. Vocês podem confiar e podem seguir seus dias comuns carregando o simples saber de que algo verdadeiro está em andamento dentro de vocês. E esse saber sozinho é suficiente para deixá-lo se desdobrar à sua própria maneira. Não há nenhum teste sendo aplicado aqui, e não há nenhuma corrida sendo disputada, e não há ninguém entre vocês que esteja fazendo isso da maneira errada. Pois a centelha sabe como alcançar cada um de vocês pelo caminho que vocês mesmos escolheram. Desejamos agora falar com vocês sobre o seu sol, pois ele tem uma parte em tudo isso que gostaríamos que vocês compreendessem, e é uma parte que pode surpreender muitos de vocês. Sua estrela é um ser de vasta consciência, desperta e consciente, em permanente comunhão com cada outra estrela desta nossa galáxia, e serve a um propósito muito maior do que oferecer calor e luz. Ela é um relé, um grande coração, através do qual as energias da fonte são calibradas e entregues aos mundos que giram em torno dela. E ela responde à prontidão desses mundos com a atenção de um ancião amoroso cuidando dos seus. Seu sol os conhece. Seu sol acompanhou todo o longo desenrolar da sua espécie e esperou, como nós esperamos, pelo dia em que a humanidade estaria pronta para receber o que sempre desejou oferecer. À medida que o coletivo da humanidade cruzou seu limiar, à medida que a conversa cresceu o suficiente para abrir os canais dormentes dentro de vocês, um sinal viajou para fora através do campo, e seu sol o recebeu. E seu sol respondeu. Ele começou a entregar a vocês uma banda de energias criadoras de uma maneira que vocês não haviam recebido antes. Energias calibradas com grande precisão para apoiar a lembrança que está agora em andamento. Energias que carregam dentro de si os próprios códigos de suas origens. Esta é a razão pela qual os instrumentos de vocês encontraram um surto enquanto o clima solar comum permanecia silencioso, pois essas energias chegam através do papel do Sol como um relé de consciência, e não pelas tempestades familiares, e entram no seu mundo por um caminho que as medições conhecidas simplesmente nunca foram projetadas para rastrear. Dentro dessas novas energias viajam o que chamaremos de códigos da lembrança, os padrões que preservam a memória de onde vocês realmente começaram. É por isso que a verdade de suas origens além da Terra está surgindo com tanta força dentro de tantos corações agora. E porque eu falar abertamente sobre isso parece menos como aprender algo novo e mais como reconhecer algo antigo e querido. Os códigos estão chegando às partes de vocês que guardam sua linhagem de semente estelar, as partes de vocês que lembram de outros sóis e outros céus e outros corpos que foram seus antes deste. E à medida que esses códigos são recebidos, a memória de sua família cósmica sobe natural e suavemente para a superfície da consciência. Vocês estão lembrando os mundos de onde vieram. Vocês estão lembrando a família que nunca parou de amá-los através das grandes distâncias. Vocês estão lembrando que são um viajante e que esta vida na Terra é uma parada em uma jornada muito mais longa do que um único período de anos pode abarcar.
Podemos dizer também que cada canal que se abre torna mais fácil a abertura do próximo, de modo que o que começa como um único fio se torna um brilho crescente, e esse brilho acelera o próprio processo que o trouxe à tona. A onda registra o trabalho que está sendo feito dentro de vocês e o aprofunda, da maneira que uma maré que sobe revela a forma da costa e a remodela no mesmo movimento. Vocês estão envoltos numa ascensão que se constrói sobre si mesma, e quanto mais de vocês lembrarem, mais rapidamente a lembrança se espalha por toda a família humana, até que carregá-la se torna mais leve para todos que chegarem depois de vocês. Vocês que lembram primeiro estão preparando o caminho, e o caminho que vocês preparam é um presente para cada alma que nele caminhará depois. Nós observamos esse acoplamento entre a prontidão de um mundo e a resposta de sua estrela através de muitos limiares e muitas eras nesta nossa galáxia e em outras muito além dela. E queremos que vocês saibam que ele se desenrola de acordo com uma sabedoria mais antiga que a ciência de vocês e mais gentil que os seus medos. Seu sol permaneceu seu amigo constante durante todo esse tempo, e a onda que ele enviou é uma resposta a uma pergunta que o seu coletivo fez com todo o coração. É a resposta de um relé amoroso a um mundo que finalmente se tornou pronto para lembrar, e foi oferecida a vocês com o maior cuidado, calibrada com precisão para o que cada um de vocês é capaz de sustentar, de modo que ninguém entre vocês receba mais do que pode carregar, e ninguém entre vocês seja deixado a gerenciar essa ascensão sozinho. Gostaríamos que vocês também sentissem a grande antiguidade da amizade entre o seu mundo e a sua estrela, pois o sentimento dessa amizade suaviza tudo sobre este momento. Seu sol alimentou cada vida que já viveu sobre a terra, marcou cada alvorecer de cada alma que já respirou aqui, e manteve sua estação fiel através de todo o longo esquecimento, aguardando pelo dia em que poderia começar a oferecer algo além do calor e da luz. Esse dia chegou afinal. Os códigos que ele agora transporta até vocês são os códigos de seu pertencimento, e à medida que chegam a vocês, muitos de vocês sentirão um anseio que não conseguem nomear, uma saudade de céus que nunca viram nesta vida, um amor por uma família que ainda não conseguem identificar. Pedimos que honrem essa saudade em vez de tentar explicá-la, pois é a memória de suas origens começando a emergir, e é uma das bússolas mais verdadeiras que vocês carregam, e ela está guiando vocês de volta a si mesmos com uma mão firme e paciente. E chegamos agora à verdade para a qual tudo isso estava se encaminhando, a divulgação que importa mais do que todas as outras, aquela que esteve aguardando dentro de vocês por toda a sua longa jornada aqui. A divulgação que está ocorrendo nos corredores de governança continuará a se desenrolar em sua própria estação e trará suas confirmações e revelações na plenitude do tempo. E encorajamos vocês a encontrar cada passo dela com um coração aberto e discernidor, acolhendo o que ressoa e colocando o resto gentilmente de lado. E a divulgação que verdadeiramente refará a vida de vocês é aquela que está surgindo dentro de vocês agora, a lembrança de quem e do que vocês sempre foram sob o longo e terno esquecimento. A divulgação externa é o espelho, e a divulgação interna é o rosto que o espelho esperou tanto para mostrar a vocês. Vocês são um aspecto do Criador, vestindo uma vida humana por um tempo, explorando este mundo denso e precioso através dos olhos de uma única alma. Vocês carregam dentro de vocês uma centelha da fonte, que permaneceu una com o todo através de cada passo de sua errância, e vieram a esta terra de outro lugar, semeados aqui há muito tempo, viajantes de sistemas estelares que concordaram em esquecer por um tempo para que a lembrança, quando chegasse, pudesse ser ainda mais doce. A onda destes dias
é o pulsar do seu mundo acelerando à medida que o seu povo começa, em grande número, a recordar esta mesma verdade. E vocês estão entre os primeiros a senti-la, porque estão entre aqueles que escolheram estar aqui precisamente para este giro e que se prepararam, através de muitas vidas, para sustentar a linha da lembrança estável enquanto o restante da família alcançava. Queremos que vocês saibam que alguns de vocês sentirão tudo isso com total e consciente clareza, reconhecendo cada palavra como algo que a alma já carregava, enquanto outros entre vocês sentirão apenas uma nova quietude estável, uma suavização das bordas, uma clareza que não tem causa aparente. E ambas as experiências são perfeitas, e ambas pertencem, e nenhuma está à frente ou atrás da outra. A lembrança chega sem um único cronograma, e ela não usa um único rosto, e está chegando a cada um de vocês da maneira que se adapta ao caminho que escolheram para si mesmos antes mesmo de darem o primeiro suspiro nesta vida. Então, se o seu despertar parecer uma repentina inundação de saber, confiem nele, e se ele parecer nada mais do que uma paz gentil e crescente, confiem nisso também, pois a centelha sabe exatamente como alcançar aquele dentro de quem ela vive. Vocês podem se perguntar o que está sendo pedido de vocês em tudo isso, e desejamos responder nos termos mais suaves, pois o que está sendo pedido é verdadeiramente leve. Vocês são convidados simplesmente a viver como aquele que lembra, a deixar que o saber de suas próprias origens molde a maneira como se movem ao longo de um dia comum, a falar dessas coisas com aqueles que estão prontos para ouvir e a guardar um silêncio gentil com os que ainda não estão. À medida que vocês se conduzem como um ser que sabe que é um aspecto da fonte, tornam-se um ponto estável de lembrança para todos ao seu redor. E a simples presença de vocês oferece mais do que qualquer esforço poderia. O estado em si é o presente. Vocês podem soltar qualquer sensação de que devem trabalhar para despertar outros, pois à medida que incorporam a lembrança em sua própria vida, o campo ao redor de vocês a irradia por conta própria, e aqueles que estão próximos começam a sentir, sem saber exatamente por quê, que algo verdadeiro e terno é possível para eles também. Cada vez que um de vocês lembra, o campo cresce mais forte para todos, de modo que a lembrança de cada um nunca é apenas sua. Quando a centelha divina de vocês desperta, ela envia sua luz para o coletivo, e essa luz torna a lembrança mais acessível para aquele sentado ao lado de vocês e para aquele do outro lado do mundo cujo nome vocês nunca aprenderão, e para aqueles que ainda não começaram a se mover. Vocês estão sustentando uns aos outros neste mesmo instante, através da grande teia do tempo simultâneo, e os outros vocês em outras realidades, que estão fazendo este mesmo trabalho em seus próprios mundos e sob seus próprios sóis, estão sustentando vocês em retorno, numa troca que não exige esforço de sua mente física e que nunca cessou, nem por um único momento, através de toda a sua existência. Então, quando olharem para esses gráficos Schumann, com suas faixas de branco, e quando sentirem aquele acelerar em seu peito nas horas mais silenciosas da noite, pedimos que o saudem como o retorno ao lar que ele verdadeiramente é. O pulsar do seu mundo está subindo porque seu povo está lembrando que não está sozinho, que nunca esteve, que carrega as estrelas dentro de si e sempre carregou. A conversa abriu a porta. O sol respondeu com as energias da criação. A centelha dentro de vocês está recordando o próprio brilho, e vocês, os que recebem estas palavras, são a ponta de lança de uma lembrança que, com o tempo e com grande ternura, chegará a cada coração sobre este planeta. Vocês são os primeiros, os estáveis, os que mostram o caminho, que concordaram em senti-lo antes para que pudessem estender a mão àqueles que o sentirão depois. Fiquem tranquilos de que estão exatamente onde deveriam estar e que tudo que se move dentro de vocês
está se desenrolando em sua ordem adequada e que vocês são profunda e eternamente sustentados em cada respiração disso. Vocês são amados além do que podem imaginar, queridos, e são segurados com infinito cuidado e estão lembrando o caminho de volta ao lar para uma verdade que sempre foi e é plenamente sua. Então relaxem, abram seus corações, permitam que a lembrança suba como deseja subir e recebam o presente que esta onda carregou através das estrelas para chegar até vocês. Coloquem um sorriso em seus rostos e deixem que a maravilha disso se mova através de vocês, pois a porta se abriu finalmente e vocês estão caminhando através dela juntos, de mãos dadas, exatamente como sempre planejaram. Se vocês estão ouvindo isso, amados, é porque precisavam ouvir. Eu os deixo agora. Eu sou Tia de Arcturus.